Pessoal, cálculo de gotejamentos ainda é um assunto complicado para alguns profissionais da saúde. E pensando nisso, hoje nós resolvemos trazer algumas questões para facilitar esse entendimento para vocês. Até porque é um assunto que costuma cair em concursos e você não quer perder uma questão de cálculo por pura falta de conhecimento. Mas, antes de iniciarmos, você que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, já se inscreve, deixe seu like, ativa o sininho de notificação para que você seja notificado toda vez que nós fizermos um vídeo novo. E vamos lá para a nossa aula de hoje? Então, pessoal, a primeira coisa que nós precisamos lembrar antes de iniciar esse cálculo de gotejamento é saber em que situações nós vamos precisar aplicar essas fórmulas. E as situações são principalmente em casos que nós vamos utilizar dois tipos de equipos, que são os equipos macrogotas e os microgotas. E qual a diferença desses equipos? Os equipos macrogotas são aqueles equipos de gotas que a gente costuma ver com mais frequência, a gotinha normal. Se a gente pegar um frasco de uma medicação via oral, a gente vai ver aquela gotinha e vai ver ela na mesma proporção de um equipo macrogotas. Já o microgotas, as gotinhas são bem menores e bem mais finas. Tanto que na proporção de uma para outra, uma gota do equipo macrogotas vai equivaler a 3 microgotas. Então, primeira coisa que nós precisamos entender é isso. E aí, a gente precisa relembrar também aquilo que a gente aprende lá no nosso início de jornada acadêmica, né? Quando nós estamos ainda cursando o técnico ou o nível superior, a gente aprende que 1 ml equivale a 20 gotas, certo? Tanto que quando você está trabalhando dentro de um ambiente hospitalar, principalmente com pacientes pediátricos, se precisar administrar via oral uma medicação em gotas, geralmente o profissional vai ofertar essa medicação numa seringa para poder facilitar a ingestão daquela criança, né, das medicações. Então, nesse caso, por exemplo, se o médico pedir 40 gotas de uma medicação, o técnico de enfermagem já sabe que 1 ml corresponde a 20 gotas, então ele vai colocar 2 ml daquela medicação, entendendo que ali tem 40 gotas. Então, isso é a primeira coisa que você precisa relembrar para poder iniciar esse cálculo de gotejamentos. E o que eu acabei de dizer sobre as gotas é que uma gota do equipo macrogota vai corresponder a 3 microgotas. Se eu entendo que uma gota vai corresponder a 3 microgotas e 1 ml tem 20 gotas, então nesse mesmo ml aqui eu vou encontrar quantas microgotas? 60 microgotas. Por quê? Porque eu vou multiplicar 20 por 3. Então, em 1 ml tem 20 gotas e nesse mesmo ml eu posso considerar que tem 60 microgotas. Entendendo isso, vamos agora aplicar as fórmulas para cada tipo de equipo. Eu vou fazer aqui esse quadrinho para facilitar para vocês. E eu quero que vocês entendam o seguinte: o que a gente precisa analisar, primeiramente, é que para cada prescrição solicitada, o médico sempre vai colocar o volume e o tempo. Então, isso são constantes que vai fazer parte de qualquer tipo de fórmula de cálculo que nós vamos aplicar. E a primeira coisa que nós vamos ter que observar é que tipo de equipo ele está solicitando. É um equipo macrogotas ou um equipo microgotas? E a segunda coisa que nós vamos observar é que o tempo que ele está solicitando é em minutos ou em horas. Porque para cada forma de tempo que ele está solicitando, terá um cálculo, uma fórmula diferenciada para a gente utilizar. Então, acompanhe aqui comigo. Se ele pedir esse tempo em horas, a gente vai ter um cálculo.
Se ele pedir esse tempo em minutos, nós teremos outro cálculo. Então, suponhamos que o médico solicitou uma prescrição para fazer 500 ml de uma solução, numa equipe macrogotas, em um tempo de 6 horas. Então, nesse caso, a gente vai utilizar uma formulazinha simples, que é volume sobre 3 vezes o tempo. Mas vamos dizer que ele queira a mesma prescrição, porém, ele quer uma equipe microgotas agora. Então, a gente vai fazer esse cálculo com uma fórmula bem mais simples, que é só volume sobre o tempo. Agora, vamos dizer que ele solicitou 250 ml de uma solução e ele pediu para correr em 30 minutos. Nesse caso, o cálculo não é mais utilizando essas fórmulas. E é aí onde a maioria dos profissionais se confundem, porque a maioria utiliza essas mesmas fórmulas para qualquer situação que o médico solicite. E a gente tem que lembrar que essas fórmulas são utilizadas para quando a solicitação da prescrição é com tempo em horas. Quando é com tempo em minutos, essa fórmula muda. Então, sendo para uma equipe macrogotas, se ele solicitou esse volume de 250 ml num tempo de 30 minutos, a fórmula é essa. Volume vezes 20 sobre o tempo. Mas se ele solicitou para uma equipe microgotas a mesma solução, o mesmo tempo, porém mudando a equipe para microgotas, a fórmula é volume vezes 60 sobre o tempo. Se você tiver alguma dificuldade para entender essas fórmulas, ou lembrar dessas fórmulas, como essas são mais fáceis de memorizar, para você memorizar essas de baixo, eu vou dar uma dicasinha. Lembra que eu falei lá no início da aula que o ml corresponde a 20 gotas e também corresponde a 60 microgotas? Então, 20 está relacionado a gotas. Quando você vê essa fórmula com 20, está relacionado ao equipo macrogotas. E quando você vê 60, está relacionado a microgotas. Então, quando você vê essa fórmula com 60, você vai lembrar que é utilizado para o equipe microgotas. Tá certo? Percebam que a fórmula é a mesma. O que vai mudar é só a constante. Volume vezes constante sobre o tempo. Volume vezes constante sobre o tempo. Então, o que muda só é a constante. Vocês relembrem o valor de ml lá, a correspondência de ml, que aí facilita para vocês, tá? E aí, vamos agora só aplicar essas fórmulas nas questões que nós trouxemos aqui para vocês. Eu trouxe essa primeira questão aqui para vocês. É uma questão de concurso, mas é um pouco antiga, já de 2010. Mas só para vocês entenderem. Aqui, na prescrição médica, o médico solicitou para administrar 500 ml de solução fisiológica. Então, aqui é o volume, tá? Em 6 horas. Olha, o tempo em horas. Então, a gente já sabe que as fórmulas que a gente vai utilizar é aquelas mais básicas, que é utilizada para o tempo em horas. Gente, observe uma curiosidade que muitos têm dúvida também. Apesar do enunciado da prescrição solicitar o tempo em horas ou minuto, o resultado sempre vai ser gotas por minuto ou microgotas por minuto. Essa é a dúvida que muita gente tem. Então, por isso eu estou trazendo essa lembrança aqui para vocês. Então, ó, ele quer o cálculo em gotas e em microgotas por minuto. Qual é o cálculo para cada um? Então, a gente vai aplicar as formulazinhas para gotas e para microgotas. Qual é a fórmula para gota? Volume sobre 3 vezes o tempo. E de microgotas, só volume sobre o tempo. Qual o volume? 500 ml sobre 3 vezes o tempo em horas, 6 horas. 500 sobre
baseia sempre pelo número 5. Se estiver acima de 5, o primeiro número após a vírgula, a gente aproxima para um número a mais 1. Se estiver abaixo de 5, o primeiro número após a vírgula, a gente mantém a mesma numeração que antes da vírgula, certo? Então, se a gente for aproximar isso aqui, vai dar 28 gotas por minuto. Já no caso das microgotas, aplicando aqui na forma 500 dividido por 6, vai dar 83,3333. Então, esse valor aqui, arredondando, vai ficar só 83 microgotas por minuto. E esse é o resultado da nossa primeira questão. Se no enunciado lá na questão, que era a questão de concurso, ele não aproximava, tá? Ele mantinha o valor real. Então, lá nas alternativas tinha 27,77 e 83,33, tá? Então, vamos fazer mais uma questão. Essa é outra questão de concurso da banca Unimontes de 2017. E aqui o médico já colocou na descrição 200 ml da solução para correr em 30 minutos. Ó, tempo em minutos, volume, e ele está pedindo em aqui por microgotas. Quantas microgotas por minuto deverão ser colocadas, né? Ser mensuradas? Então, qual é a fórmula de microgotas quando o tempo é dado em minutos? Volume vezes 60 sobre o tempo. Qual volume? 200 ml vezes 60 sobre 30 minutos. Corta aqui, dá 1.200 dividido por 3, que vai dar 400 microgotas por minuto. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham entendido melhor sobre esse assunto. E agora é só praticar aplicando todas essas fórmulas que foi ensinado aqui hoje. Um grande abraço, espero poder ter ajudado e até o próximo vídeo.